Entrevistas aqui no OG Notícias, nas quintas, e não só nas quintas, também nas terças. Terças e quintas-feiras são os 2 dias da semana em que a gente faz chegar aí até você do Instagram, até você do YouTube, as entrevistas. Convidados que aqui chegam com assuntos importantes, cada vez um assunto que é de interesse do nosso grande público. Hoje nós vamos falar sobre saúde. Aliás, saúde é recorrente aqui. A gente sempre volta ao assunto saúde, porque sabemos que saúde é o nosso maior patrimônio. E dentro da área de saúde, hoje, nutrição será o nosso assunto. Você vai receber essa nossa entrevista a partir de agora, aqui pelo OG Notícias, que é o nosso endereço no Instagram, onde a gente tem agora mais de 180 mil seguidores. Tem aqueles que nos preferem acompanhar no YouTube, estamos lá também no nosso canal, o Oeste Goiano Notícias. E sobre a entrevista de hoje, vale dizer que no dia 31 de agosto agora, vai ser o dia do nutricionista, profissional da nutrição. E é por isso que eu programei de falar sobre nutrição nessa ocasião, na véspera do dia do nutricionista. E para falar sobre o assunto, convidei, ela aceitou vir, a gente programou antes, ela está aqui do nosso lado, uma nutricionista muito respeitada em Porá, muito conhecida, ela é a Silvia Dias Folador de Menezes Padilha, a quem eu cumprimento, dando boas-vindas. Silvia, boa noite, boas-vindas. Boa noite, eu agradeço o convite, tá? Agradeço a Keila também pelo carinho, pelo convite ao Oeste Goiano. Estou aqui para representar, né, os nutricionistas da nossa região e falar um pouquinho, né, sobre a nossa profissão. Que é importante, nutrição é algo importante na vida do ser humano. E nessa véspera do dia do nutricionista, 31 de agosto, a gente queria entrevistar um profissional da área. E a gente conversou aqui, a Keila sugeriu o seu nome, como pessoa muito respeitada, Silvia, nesse segmento aqui em Porá. Satisfação receber ela aqui, a Silvia Dias Folador de Menezes Padilha. Falando um pouquinho sobre ela, ela tem a formação acadêmica em nutrição pela Universidade de Uberaba, quando ela concluiu isso em dezembro de 2002. Portanto, já tem um tempinho aí na atividade. A especialização dela é obesidade e emagrecimento, pela Universidade Gama Filho, conclusão em outubro de 2012. A atuação profissional da Silvia é como secretária da Saúde de Diorama, atendimento. Você trabalha na Secretaria de Saúde de Diorama, né? E lá na Secretaria de Saúde de Diorama, o seu atendimento na Unidade de Saúde da Família desde 2011. Você é concursada lá, não é isso? E aqui em Porá, cidade natal da Silvia, ela tem consultório no Hospital São Paulo, isso desde fevereiro de 2004. A Silvia é filha da Selma Menezes Padilha e é filha do saudoso médico de Nazir Dias Padilha, que é pessoa com quem eu me relacionei, pessoa benquista nossa sociedade de saudosa memória. O Dinazir era um companheiro bacana, com quem conversei, interagi várias vezes. Certa ocasião, inclusive, Silvia, ele escreveu um artigo para o Oeste Goiano, que era, na ocasião, era sobre cefaleia. E era no tempo do jornal impresso. Saudosa memória, o médico Dinazir. Silvia, vamos começar aqui o nosso bate-papo para falar sobre a nutrição e começando pela motivação da entrevista para hoje, já que dia 31 de agosto é dia do nutricionista. Como é que foi a escolha dessa data, Silvia? Olha, foi quando formou, né, a Associação Brasileira de Nutrição, foi na época, em 1949, né, que formou o conselho para começar a profissão, né? Ali que surgiu a nutrição. Então, foi em 1949. E aí eles usaram a data comemorativa, né? Que foi fundada a associação.
Então, a data tem a ver com a entidade de vocês, que é uma entidade a nível nacional. É um conselho, né? Conselho Federal de Nutrição. Uhum. Muito bem. Nós vamos falar aqui hoje sobre assuntos importantes ligados à nutrição. E, gente, nós vamos falar muito aqui hoje sobre obesidade e emagrecimento. Nós estamos aí numa onda de pessoas que estão buscando a todo custo e, às vezes, até de forma radical, o emagrecimento. Estamos aí ouvindo falar muito sobre esse produto aí, não sei se milagroso ou milagreiro, o Mounjaro, que é o tirzepatida, não é isso? É um medicamento injetável que auxilia na perda de peso significativa, tendo a sua indicação para o controle crônico de peso aprovado pela Anvisa. Mas é preciso dizer que tem muita polêmica em torno disso. Nós queremos ouvir da Silvia, eu vou deixar para o final essa pergunta para ela, sobre o que é esse Mounjaro, como é que tem que usar. Ela vai explicar tudo aqui hoje na nossa entrevista, já que esse produto está sendo muito usado e há controvérsias. Há controvérsias, a Silvia vai explicar aqui. Mas, Silvia, vamos começar aqui para te ouvir sobre o seguinte. Iporá e a região, eu quero te perguntar se está bem servida de profissionais da nutrição. Fale-nos do papel do nutricionista e sobre essa categoria profissional de vocês em Iporá. É ligada a uma entidade ou um conselho? Em parte você já respondeu aí, mas fale sobre a categoria e como ela está organizada. E eu quero saber dos profissionais em Iporá. A cidade está bem servida? Sim, temos ótimos profissionais, né? Geralmente, o que é a atuação do nutricionista, né? Para a população, ele promove a saúde da população, orientando sobre práticas alimentares saudáveis, né? Então, é promover ou recuperar ou manter a saúde. A gente orienta através de avaliações nutricionais. Outra questão é oferecer o plano alimentar, que é uma atribuição apenas do nutricionista. Então, às vezes, a gente vê na internet aí outros profissionais querendo prescrever dietas, mas... Cabe ao nutricionista. Nutricionista. Nem o nutrólogo ele não tem essa atribuição. E, muitas vezes, a gente vê, né, algumas dietas radicais ou até mesmo influenciadores na internet promovendo isso. E eu falo que é um campo que... Igual Iporá, eu acredito que está, porque recentemente formou aqui na região muitas profissionais, tem atuação bem extensa. Quando eu entrei, eu acredito que hoje eu sou a nutricionista que mais tempo de atuação, a gente não via muito falar de o profissional conhecer muito a área, né? Então, assim, tinha um pouco de resistência de ir no nutricionista. Hoje, não. Hoje as pessoas elas procuram mais, têm essa consciência e é uma área de atuação que está bem distribuída aqui por Iporá. Tem muitas que estão com consultório, às vezes promovem atendimento hospitalar. Outra questão que é a atuação do nutricionista, porque não é só fazer dieta, não é só estar dentro de um consultório. Promove atendimento para coletividade, cozinha de hospitais, de escola, né? Tanto é que o Ministério, o Ministério ele obrigou as escolas públicas a ter um responsável técnico que é nutricionista. Isso abrangeu muito a nossa profissão, né? Então, hoje, as escolas públicas elas têm que ter um nutricionista, senão não funciona, não recebe a merenda escolar depende do nutricionista. Então, assim, não é ir lá fazer a dieta, é cuidar da alimentação ali, né? Orientar o profissional que vai manipular esse alimento, por quê? Não é só... É uma forma como toda de promover a saúde da população, né? Orientando o que é o certo, o alimento, a condição que o alimento chega na população. Então, não é simplesmente só fazer dieta. E, muitas vezes, as pessoas acham que o nutricionista vai passar só dieta para emagrecer. E não é, né? Então, tem vários parâmetros aí, às vezes... Ou mesmo ganhar peso. A pessoa, às vezes, está emagrecendo muito. Existe esse problema também, Sim, né? né? E a pessoa fala, o que você vai fazer no nutricionista?
você nem precisa emagrecer, não é só para emagrecer, né? Então, assim, hoje é bem mais bem aceito, né? Lógico que outros serviços de alimentação tinha que ter consciência de contratar o profissional para estar ali, né? Mas já nessa parte hospitalar, clínica e de educação, a gente está bem. O pessoal já está atento. Sim, bem. Ela é a Silvia Dias Rolador de Menezes Padilha. É a nossa entrevistada aqui hoje para falar de nutrição nessa véspera do Dia do Nutricionista, será dia 31. Ela está aqui para falar daqui a pouco sobre obesidade, sobre emagrecimento e sobre a forma de emagrecer com o cuidado necessário para a saúde. Estamos apenas começando aqui a nossa entrevista, essa entrevista que chega até você aí, através aqui do nosso estúdio, aqui da Avenida 15 de Novembro, 1771, e chega até você graças a apoios que temos. Contamos conosco aqui para essas transmissões das terças e quintas com o Baratão Shop, o campeão de preços baixos. Mais de 4 décadas servindo o Iporá. Baratão Shop é aquele que vende até pelo WhatsApp, isso para quem mora dentro do perímetro urbano. O pessoal já aprendeu a teclar aí 649-8154-1495 para pedir e receber em casa do Baratão, o campeão de preços baixos. Isso para quem mora dentro de Iporá. Temos conosco nas transmissões Bioenge Soluções Ambientais. Essa empresa é aquela a qual você recorre quando precisa de documentação na área de meio ambiente. Bioenge Soluções Ambientais, a empresa da Maiara e do Endel. O contato deles é o 649-9623-5621. Transmissões nossas das terças e quintas contam também com o Posto Rede Parceirão, que tem combustível de qualidade e em 2 endereços, ali em Israelândia, nas margens da GO 060 e também aqui em Iporá, no Posto Real, já que o Posto Real faz parte da Rede Parceirão. Laboratório Bioanálise é aquele que tem exames médicos com precisão e agilidade na entrega de resultados. O Bioanálise é o laboratório que aqui está nas terças e quintas patrocinando o nosso trabalho. Laboratório Bioanálise está no centro de Iporá, na Avenida Pará 365. E além de coletar em Iporá, o Bioanálise é um laboratório que coleta em Amorinópolis, em Jalpaci e em Piranhas. E um abraço para o pessoal lá do bar e distribuidora Caverna, que serve a água mineral que a gente toma aqui durante os nossos bate-papos das entrevistas. E eu continuo aqui com a Silvia Dias Rolador de Menezes Padilha, nutricionista, ela como nossa entrevistada. Ô Silvia, você falou aí sobre o mercado de trabalho dos nutricionistas. Citou a educação, precisa de nutricionista para controlar a merenda escolar. Os hospitais também precisam de nutricionistas para controlar ali o alimento dos pacientes. Mas e os restaurantes e esses estabelecimentos comerciais que são voltados para grandes massas? Não tem, por lei, obrigatoriedade de orientação de nutricionista? Assim, lei obrigatório, não. Tinha que ter consciência, não é nem para controle de massas, não. É controle de manipulação, né? A gente, como profissional, a gente vai orientar a produção, a higienização, a gente fica ali como responsável técnico. Para não incorrer numa infecção. Para evitar uma infecção. Já houve casos. Lógico, lógico que tem estabelecimentos que às vezes falam assim, não, Silvia, mas meu restaurante não tem e ele é bem como se diz, orientado e não tem um profissional ali diariamente, mas, às vezes, a própria empresa às vezes, consegue ter esse controle. Mas não tem a exigência que a educação pública tem. Nem as escolas particulares não têm essa obrigatoriedade. Só as públicas. As públicas. E eu acho assim, legal essa consciência. Né? Agora, os restaurantes de Iporá e da região não estão recorrendo a nutricionistas? Não. Não, assim, particularmente não. Às vezes surge alguma empresa que vai principalmente fornecer. Há pouco tempo agora teve uma procura de uma empresa que ia fornecer refeição para a escola, oferecer lanches para os pais comprarem. Eles procuraram, sim. Então, assim, de certa forma... Está melhorando, então? Sim, eu falo. Melhorou muito essa questão de consciência, pelo menos para... Não para ter ali todos os dias como responsável técnico, mas para uma orientação, né,
sobre o que é ideal. Muito bem, a nutricionista Silvia falando conosco sobre esse assunto importante, vai falar daqui a pouco sobre obesidade e vai falar sobre a forma ideal de emagrecimento. Eu vou fazer agora para ela uma pergunta bem ampla, que é para ela nos explicar, Silvia, como que é, Silvia, em linhas gerais, como que é a boa nutrição para o ser humano? Tá. Sem radicalismo, né? O que a gente promove ali? Primeiramente, oferecer alimentação uma culinária mais caseira possível, né? Fazer comida todos os dias ali, as refeições. A alimentação, a base da alimentação, ela ser alimentos in naturas e minimamente processados, né? Quanto menos processado, melhor. Melhor, sim, né? Evitar os ultraprocessados, que hoje é muito processado, né? E ultraprocessado. Aí é mais grave. Tem uma diferença, né? Processado. O que é processado? Os alimentos processados. Vou dar um exemplo. Milho enlatado. Né? Ele é um alimento in natura que foi conservado. E o que ele tem ali? O sal para manter aquele alimento. Então, assim, não é um bicho de 7 cabeças. Né? Sim. Lógico, mas se pegar, por exemplo, como fala, uma mortadela. Aí é um ultraprocessado, ele tem aditivo. Aí é mais intenso. Sim. Né? Ele não é um alimento natural, passou por um processo industrializado e tem muitos aditivos, tem muitos ingredientes. Bem menos saudável. Bem menos saudável. Mas existem alimentos industrializados que a gente considera como saudáveis. Né? Por exemplo, o iogurte natural é um alimento saudável. Ele passou por um processo de industrialização, né, de fermentação, mas ele é um alimento saudável. Um atum, uma sardinha, ele não é enlatado, né, mas ele é um alimento saudável. Outro alimento, às vezes, algum pão integral, hoje melhorou muito. Tem uns que tem menos aditivo, que a gente considera como alimento saudável, assim, que usa ali no processo saudável. Então, o que é uma alimentação saudável? O que atenda às necessidades, né, básicas da gente. Então, as pessoas às vezes falam, tem que tirar o carboidrato? Não, é fonte de energia. A gente precisa de energia para o cérebro, para as atividades básicas. Se você não consumir... Atender a certas medidas. Então, assim, de acordo com o que cada pessoa individual precisa... O nosso cinegrafista está fazendo uma pergunta sobre a margarina. Ele era muito industrializado. Hoje é mais saudável que a banha de porco. A margarina... Sim, sobre a margarina. O que é margarina e a banha de porco, né? Quando a gente, muitas vezes é um assunto que assusta muito até no consultório. Por exemplo, o paciente está com colesterol alto, LDL alto, e aí a pergunta que eu faço: faz comida com banha? Aí a pessoa fala: faço. Muitas vezes é isso, porque a gordura da banha, a gordura da manteiga, ela é uma gordura saturada. Hoje, a margarina, ela tem um produto que é uma gordura... Não querendo dizer que margarina é saudável, então eu vou comer muito, né? Não é nesse sentido. Mas ela tem uma gordura melhor, polissaturada, que comparada à manteiga é melhor. Porque a gordura vai aumentar o colesterol. Aí, quando a gente fala, olha, a banha, a manteiga que fez aumentar, todo mundo assusta, porque... olha a banha e a manteiga como um alimento natural ali, se tirou do animal, não é, né, igual o óleo, né, que ali passou por um processo de... Aí fica uma polêmica muito grande. Mas a margarina hoje é considerado melhor. Melhor. Tem casos de pessoas, no papel da margarina ou da banha de porco, usar o azeite. É saudável também. Só que o azeite está muito caro, né? O problema é esse, né? E aí, assim, né, falar assim, posso cozinhar com azeite? Pode, mas né, não tem essa necessidade. Compre um óleo vegetal, né, e consuma em pouco. Também não adianta... O que é assim, existem os óleos saudáveis, óleo, castanha, o próprio... abacate, que é saudável, mas não quer dizer que você vai comer. É porque é saudável é comer em excesso. Então, às vezes, a pessoa tem isso.
Eu vou fritar com azeite e tá tudo bem? Não, né? Então, assim, pode consumir, mas hoje o custo está muito, né? E entre os óleos vegetais tem também os mais saudáveis, não tem? Parece que o girassol é o mais saudável. Girassol, lógico, né? Assim, mas também é mais por caro custo, também. por custo. Então, assim, então eu não vou usar o óleo vegetal? Usa, mas com moderação, né? Orientações da nutricionista, orientações da Silvia Dias, Folador de Menezes Padilha. Está sendo aqui hoje a nossa entrevistada. Obrigado a você que está nos acompanhando aí no Instagram. Muito bom ter você conosco na transmissão. Curta aí o vídeo, compartilhe, recomende. Você do Instagram, você do YouTube. Gratidão a todos que nos acompanham. Eu continuo aqui falando com ela sobre nutrição. Silvia, atualmente teme-se muito, e de fato isso ocorre, que é sobre o uso dos agrotóxicos no plantio, na agricultura, na fruticultura e até na horticultura tem quem abusa de agrotóxico. Eu quero abordar com você esse assunto. Como estar ciente, Silvia, desses produtos nocivos à saúde, como evitar esse tipo de gêneros alimentícios. E estamos aí diante de N estabelecimentos comerciais. Como é que nós vamos nos comportar diante disso? Hoje o Brasil ele é campeão, né, de consumo de agrotóxico, e aí está aí, né, os alimentos que a gente preconiza como saudável, né, porque todo mundo a gente orienta, desde pequeno, todo mundo é orientado, né, como fruta e verdura. E aí vem isso, porque o agrotóxico ele causa doenças, né, tem estudos que de aumento da incidência de câncer, né, de outras doenças. O que eu vou fazer, né? Em relação a consumo, por exemplo, de um abacaxi, do morango, do próprio alface, que são alimentos que a Anvisa muitas vezes avalia e que ultrapassa a quantidade recomendada. Então, os alimentos estão muito, né? Igual você comentou mais cedo comigo, tira a casca, vai melhorar? Ameniza, porque o mais forte ali do alimento está na casca, mas não deixa de penetrar no alimento. Então, você não está livre totalmente. Uma boa higienização dessa fruta e dessa verdura, ou a opção pela opção de alimentos orgânicos, que não é muito, principalmente aqui na nossa região, não tem muito essa opção. Os produtores não estão dedicando a produtos orgânicos. Né? Então, assim, às vezes você encontra na feira um alface ali, em pouca demanda. Isso, né? Significa uma produção mais caseira, de sítio, coisa assim, né? E muitas vezes ela é mais cara. Se você for achar num grande centro, é mais caro. Então, fica esse impasse. Come ou não come, né? Deixa de ingerir, o que faz? Então, pelo menos, assim, evita muitas vezes o alimento que tem mais agrotóxicos, consumir a casca, que já ameniza um pouco. Eliminar a casca. Né? Igual antigamente a gente não usava a casca do suco de abacaxi para fazer a casca do abacaxi para fazer o suco, né? Hoje a gente já não orienta mais. Porque ali o abacaxi ele é áspero. Penetra mais. E ele é áspero, talvez dá até a ideia de absorver até mais agrotóxicos. Então, é difícil, porque está muito, né? Mas é a questão, higienizar bem, né? Ou tirar a casca, ou a opção do orgânico. Ficar livre de todo não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Porque o agrotóxico... E, às vezes, assim, futuramente, ter uma solução para diminuir, né? A gente sabe que quando o Ministério da Agricultura libera o uso de um agrotóxico, ele recomenda, ele autoriza o uso do agrotóxico mediante certos índices. Mas a gente sabe que o produtor rural nem sempre vai respeitar isso. Aí que é o problema, né? E tanto é que a Anvisa avalia e vê que está ultrapassado, né? E aí é a condição, né, o risco que a gente tem maior, né? E entre estabelecimentos comerciais, de repente, nós que estamos no interior, nós podemos ter uma visão mais detalhada, de repente, de estabelecimentos que possam estar comercializando produtos de sitiantes. Talvez seja uma saída. Sim. Por exemplo, voltando aqui, a educação pública, tem uma contrapartida que o governo dá, que tem que ser alimento da agricultura familiar. Isso ajuda muito. Sim, já para tentar ser mais saudável. Então, o município ou o estado ele tem essa obrigatoriedade.
desses produtores. Então, assim, às vezes é um incentivo para produzir mais, né? E o outro caminho seria produtos vindo da Ceasa. Aí ninguém sabe onde se plantou e como se cultivou e como se colheu. E muitas vezes é de muita demanda, né? Às vezes é onde tem muito agrotóxico. Nutrição é o nosso assunto. Vamos falar daqui a pouco sobre obesidade e vamos falar sobre esse produto que está aí em voga, o Mounjaro, que é tirzepatida. Esse medicamento injetável que auxilia aí na perda de peso. A nutricionista Silvia vai falar sobre esse produto daqui a pouco. Vamos falar sobre obesidade, as doenças da obesidade, tudo isso daqui a pouco com ela, a nutricionista que, ora, nós estamos entrevistando. Ô, Silvia, sobre os enlatados, você já falou. Até que ponto são condenáveis ou saudáveis? A pergunta está aqui, mas já foi respondida na pergunta anterior. Realmente, tentar evitar. Sim. Né? Principalmente hoje, assim, que eu falo que é muito vilão. Refrigerante, muito. Né? As pessoas, às vezes, estão deixando de tomar água para tomar refrigerante. E todo mundo quer o fácil, né? Quer ali que está ali na prateleira, e ninguém quer o descascar, não quer consumir uma fruta, uma verdura, quer pegar todo o produto. Não quer o suco, que o suco tem que, às vezes, fazer. Todo mundo quer o prático. E aí é onde o industrializado ele entra muito, mas tem que ter o cuidado. Né? As pessoas preferem abrir a garrafa e degustar. Lógico que tem produtos, igual eu citei, de prateleira, que não quer dizer que não possa consumir, né? Que é considerado enlatado ou industrializado, mas não tem o poder de ter tanto aditivo, de ter mesmo aditivo. Sobre o agrotóxico e o ovo. O ovo de granja, fala sobre o ovo de granja e o ovo caipira, tem diferenças? Só essa questão do caipira, você vai ter ali mais controle, né? E o ovo de granja em função da alimentação da ave, seria isso? Como que é? O ovo de granja é fruto de uma galinha que está ali no sistema de alimentação mais concentrado. E isso é prejudicial, em tese? Assim... Ou tem estudo nesse sentido? Não muito em relação a falar assim, dê preferência para o caipira. Não tem essa comprovação, não? Não muito, não. Ô, nutricionista Silvia, o que dizer agora para nós das atitudes, essas atitudes mais radicais com relação à alimentação? Tais como aí o vegetarianismo, pessoal da macrobiótica, tem outras práticas, são boas ou exageram e podem trazer consequências? O que você tem para dizer aí para esses que caminharam aí para o vegetarianismo e tem outras linhas também? Isso é um estilo de vida, né? Que as pessoas sempre assim... Hoje o povo tem mais consciência de procurar o consultório, né? O que é? Não é nem a questão de eu sou vegetariana, eu sou vegana, não é nem o problema. Pode seguir esse estilo de vida. Mas saber consumir. Por quê? Vamos supor que, por exemplo, vegetariano, você vai deixar de consumir alimentos de origem animal, que é a maioria da fonte proteica. Né? A gente come muito. Qual a maior fonte proteica? Leite, ovos, carne. E aí o vegetariano, muitas vezes, ele vai optar em não consumir isso. Pode ficar sem proteína. E aí, muitas vezes, sem eles mesmo notar, eles não estão consumindo. Aí, quando dá um problema, começa um ganho de peso, ou, às vezes, alteração de exame, eles procuram. Para a gente alinhar essa questão baixa de proteína, que, às vezes, resolve com uma proteína vegetal, um feijão, o feijão tem uma proteína grão de vegetal, pico, uma lentilha, ou mesmo uma suplementação. Você pode usar um whey vegano. Né? Então, muitas vezes, não é que seja uma opção inválida. Eles optaram por ser vegano, isso é errado. Não quer dizer, é uma opção de alimentação, mas tem que ser alinhado e organizado. Né? Agora, eu acho muito radical o carnívoro. Por quê? Ele só consome carne, é só proteína. Não consome uma fibra. Você está falando daquele que fez o contrário.
Ao contrário. Excluiu os vegetais? E às vezes a gente vê... Existem essas pessoas? Está tendo, muito isso. Concentra em carne. E o que é a questão? A questão é o problema intestinal. Porque cadê a fibra para ir para o intestino? Né? E aí, às vezes, futuramente, tem um problema intestinal. Então, assim, esses extremos, as pessoas quererem optar por às vezes, um estilo de vida que, às vezes, não vai ser saudável, né? É isso aí. Muito interessante tudo que estamos ouvindo aqui da Silvia Dias Folador de Menezes Padilha, a nossa entrevistada. Estamos fazendo essa entrevista aqui exatamente no final do mês de agosto, já que dia 31 é dia do nutricionista. Nosso cumprimento, nossa saudação a todos os nutricionistas de Iporá. Se for uma profissão mais de mulher, né? Mas tem bastante homem. Tem também? Tem. Às vezes o nutricionista homem vai mais para a área esporte, que eles gostam mais. Do né? esporte. Tem a área do esporte também. Mas tem. Quando eu formei, tinha um. Era só um. Mas é mais mulheres mesmo. Mas acaba tendo, e tem ótimos profissionais. Né? Daqui a pouquinho vamos falar sobre emagrecimento. Daqui a pouquinho ela vai dar as dicas sobre essa questão aí de emagrecer, sobre obesidade, os males da obesidade. Daqui a pouco. Estamos numa transmissão que chega até você e a gente agradece esses que estão nos acompanhando. São milhares aqui no nosso endereço na internet. Nós estamos fazendo esse trabalho com apoios do Laboratório Bioanálise, aquele que tem exames médicos com precisão e agilidade na entrega de resultados. O Laboratório Bioanálise está no centro de Iporá, na Avenida Pará 365. Além de coletar em Iporá, o Bioanálise é um laboratório que faz coletas em Amorinópolis, Jalpaci, em Piranhas. Nossas transmissões aqui com as entrevistas contam com o apoio do Posto Rede Parceirão, combustível de qualidade. Tem aquele combustível que te leva mais longe por um menor preço. O Posto Rede Parceirão tem 2 endereços. Prefira aí esses endereços. O Parceirão está ali em Israelândia, nas margens da GO 060, e também aqui em Iporá, no Posto Real, já que o Posto Real faz parte da rede Parceirão. A BioEnge Soluções Ambientais é a empresa que atua na área de regularização e licenciamentos ambientais, atua em desembargo e planejamento ambiental, rural e empresarial. Essa empresa, a BioEnge, é da Maiara e do Endo, dois experts em meio ambiente aqui na região. Documentação de meio ambiente é com eles. E o contato 649-9623-5621. O Baratão Shopping está há mais de 4 décadas servindo Iporá, mais do que Iporá, servindo a região. O Baratão Shopping é o campeão de preços baixos, agora ampliando ainda mais com estacionamento coberto, sempre para servir bem o povo de Iporá e de toda a nossa região. Silvia, o ponto forte aqui do nosso bate-papo é falar sobre a obesidade e sobre os emagrecimentos. Saúde está intrinsecamente ligada ao peso. Nos fale, Silvia, do peso ideal e como a obesidade vai afetar a saúde humana. Tá. Antigamente a gente utilizava como parâmetro para calcular o peso ideal, a gente utilizava o IMC. Hoje não utiliza. A gente utiliza hoje IMC para avaliar a coletividade. Eu vou na escola, eu vou pesar os alunos, a gente utiliza como parâmetro para a população geral. Mas a avaliação individual hoje não se usa mais. No consultório não tem IMC. Lógico, né? Às vezes a pessoa fala, qual que é o meu IMC? Qual que é o meu peso ideal? Quer saber pelo IMC. Eu vou especificar aqui, por exemplo, às vezes você está com peso de IMC normal, mas às vezes você está com a gordura localizada. Então, não é considerado um peso adequado. Né? Seu percentual, às vezes, está alto. Né? Então, e principalmente, a gente que a gente usa como avaliação também a circunferência abdominal, que como se diz, foi estimado isso pela Associação Brasileira de Cardiologia. Tem medida ideal para isso. Como parâmetro cardiovascular. Né? Então, para a mulher, tem que estar abaixo de 80, pelo menos 88, que é um risco muito aumentado, e para o homem, 94, e 102, um risco muito aumentado.
Então, a gente utiliza isso, não adianta. Às vezes a pessoa está com peso, está magro, né, de peso, mas tem aquela gordurinha abdominal. Então, a gente acompanha, às vezes, mais pelas medidas. Peso, hoje em dia, muitas vezes é isso. Todo mundo quer ver só peso. Emagreci, eu quero ver o peso da balança. E, muitas vezes, o peso não diz tudo. Se eu malho, a minha massa muscular ela pesa mais que a gordura. Eu estou perdendo, né, de certa forma, gordura e ganhando músculo, eu vou pesar mais. O músculo pesa mais? Pesa mais que a gordura. Então, às vezes, a pessoa fala, eu estou na academia e eu estou ganhando peso. Às vezes É porque ele está concentrando massa muscular. Tudo reflete. Se eu peso de manhã, eu vou pesar à tarde, meu peso é um é o outro. Mas massa muscular é algo positivo no corpo. Sim, né? Tem que ter a massa muscular ali até... Significa força, saúde mesmo. Força e saúde. E assim, no emagrecimento, quanto mais músculo você adquirir, a chance de você engordar é menor. Agora, quando você perde muita massa muscular, principalmente com esse uso das injeções aí, né, das canetinhas, às vezes o reganho vem por isso, porque perde muito músculo e, na verdade, por isso que assim, foca muito no peso e não pensa na composição corporal. Às vezes está perdendo água e músculo, né? E aí é aonde, então, tem que ser avaliado como todo. E para avaliar isso, o profissional da nutrição. Sim. Não, um educador pode, um médico pode avaliar. Não há problema. O outro profissional pode avaliar. Mas não olhar só o peso da balança. Então, assim, uma mulher, se ela está menstruada, ela vai pesar mais. Se ela está com o intestino preso, o peso vai acusar mais. Então, tudo reflete no peso. E todo dia a pessoa quer... meu peso não está baixando. Tem vários fatores, né? Então, não é só peso em si, né? E então envolve essa avaliação, através do peso que a gente vai calcular a dieta, né? Então, cada pessoa ela vai ter personalizado uma dieta diferente, né, relacionada ao peso dela, né, a condição dela de atividade física. É isso aí. Ela, a Silvia Dias Folador de Menezes Padilha, nutricionista, está aqui sendo a nossa entrevistada, falando aí de assuntos todos que dizem respeito à nutrição. A boa nutrição, ela já deu as receitas dela, e agora nós estamos aqui enfocando a questão da obesidade. Agora, as doenças, Silvia, um percentual grande delas está associado à obesidade, né? Sim. Por isso, merece dar atenção a isso. Eu falo assim, é a área que eu mais gosto de atender é o emagrecimento. A obesidade. Você gosta de ver... Não é que eu... para mim, eu vejo um resultado do serviço, do que eu promovi ali. Por exemplo, o paciente ele chegou obeso, com a glicemia alterada, a insulina alterada, um colesterol alterado, né? Às vezes, a obesidade está tanto que a apneia do sono, né? Pressão alta, não está dormindo bem. Aí, quando você vê o resultado do emagrecimento, que você vê que as taxas de exame controlam, é gratificante. Você vê ali visível que não é só o peso perdido na balança, é a melhora do estilo de vida. Né? E tem conseguido resultado. Sim, vê muito. Então, assim, você vê que não só a obesidade, mas muitas das outras doenças tá relacionado com o estilo de vida, o que a gente come e o que, né, promove. Então, está muito relacionado à obesidade e muitas outras doenças. Muito bem. E antes da gente falar no Monjauro, o produto milagroso ou milagreiro, eu vou fazer uma pergunta aqui para a Silvia, bem abrangente, excluindo esse produto. Nós vamos ouvir dela aqui sobre, Silvia, em linhas gerais, sem pensar em esses produtos, em linhas gerais, qual a receita para emagrecer? E sabemos que isso é algo também individualizado, conforme o biotipo ou não. Tá. Hoje eu olho assim, fazer dieta, todo mundo sabe. Você pode pegar uma dieta na internet, pode ir no profissional, pode ir no outro. Promover uma alimentação saudável, então assim, eu estou obesa, eu vou emagrecer. A gente vai pôr uma dieta restrita.
Emagrecimento, ele ocorre isso, né? Então, individual, eu vou sentar com o paciente, conhecer o hábito dele. Eu não vou prescrever uma coisa que ele não gosta de comer, porque ele não vai seguir, né? Então, a gente tem que promover um tratamento que ele vai aderir. Você pega o paciente de onde ele está, para fazer uma programação com base, até então, como ele se nutre. Sim, ele vai me falar o que é o hábito dele, como que está o estilo de vida dele, o que ele gosta de comer. É importante isso, ver a crença e a cultura dele, né? Então, por exemplo, a pessoa gosta de, vamos brincar aqui, do Nordeste. A pessoa ama cuscuz. Eu virar para ela e falar, você não vai comer cuscuz? Aí não é? Respeita a cultura. Respeitar. Lógico que, igual a nossa cultura aqui, tem alimentos, a pamonha, todo mundo gosta. São alimentos calóricos, a gente pede para ter cautela. Mas o que é que eu falo? É você sentar e saber o que é o hábito. Lógico, se o hábito está errado, vamos mudar, mas que seja uma coisa que o paciente ele vai conseguir aderir. Não adianta nada eu promover uma coisa totalmente fora para ele. Conseguir aderir. Aderir. Porque, Silvia, eu já ouvi de quem voltou lá da nutricionista dizendo assim, ela foi muito radical, me torturou, não vou conseguir. Você tenta conciliar, é uma fórmula que é possível. E assim, eu vejo muitas pessoas falarem assim, chega no meu consultório assim, ó, você vai passar aquelas coisas que eu não tenho condição de comprar? Muitos falam isso. Ah, se for para você passar aquilo que eu não vou dar conta de comprar, eu não vou nem fazer. Então, a gente tem que adaptar a realidade, né? Lógico que você vai ter várias opções de alimento, mas e a mesma coisa, hoje está a febre, comer pão com ovo, né? Todo mundo, café da manhã. Mas eu vou passar para você um pão com ovo se você não gosta de ovo, né? E não tem que ser radical. Eu não tiro grupos de alimentos. Você vai consumir o pão, vai consumir o arroz. Né? Você trabalha quantidades? Sim. Sem excluir? Sem excluir. Então, assim, lógico, você tem uma intolerância, uma deficiência, sim, a gente vai ter que tirar. Mas é trabalhar essa questão do que é o hábito e promover, senão você não consegue aderir muito tempo à dieta. É igual o radical, né? Começa ali a fazer a dieta, eu vou comer só carne e verdura. Vou tirar o pão, vou tirar o arroz. Ou o paciente ele vai ficar fraco, ou ele futuramente ele vai ter uma compulsão alimentar, porque ele vai querer aqueles alimentos que ele ficou ali sem consumir, né? Então, não é que uma dieta, uns protocolos de dieta não dê certo. Dá certo. Fazer jejum dá certo. Só que, muitas vezes, o paciente ele não adere àquilo há muito tempo. Ele não vai radicaliza demais. Radicaliza demais e não vai muito longe. É melhor moderar para, às vezes, ter um resultado mais a médio prazo. Sim. Pensando num resultado a médio prazo, para poder ele não desanimar com a programação que foi estabelecida. Eu falo assim, ó, o que é a questão? Muitos querem 880. Sim. Quer ser radical, quer emagrecer rápido e não vai muito longe. Então, eu falo em relação, por exemplo, quem faz bariátrica e quem toma injeção, né? Acha que não vai depois engordar mais. Acha que, lógico, é um processo de tratamento que dá certo, mas as pessoas não querem mudar o hábito. E tem que mudar o hábito. Mesmo quem fez redução do estômago pode voltar a consumir depois. E a gente sabe de exemplos que engordaram. Que engordaram de novo. A cirurgia não deu certo para mim. Não é. É porque você que não mudou o hábito. Não aprendeu, aproveitou que estava comendo um pouquinho para mudar o hábito, né? Essa que é a questão. Muito bem. Agora vamos falar sobre esse produto aí, o Mounjaro. Tirzepatida é o nome, é o princípio, né? É o princípio. Tirzepatida é um medicamento injetável que auxilia na perda de peso significativa, tendo sua indicação para o controle crônico de peso aprovado pela Anvisa. Ele foi aprovado pela Anvisa, tudo bem, mas tem muita polêmica em torno disso. Queremos ouvir agora da nutricionista sobre esse assunto. Silvia, válido ou não? Há exageros e esses exageros são realmente prejudiciais? Mounjaro, caneta emagrecedora, né? Explique para nós agora, eu quero a sua visão
como nutricionista, sobre esse produto tão polêmico. Hoje, lógico, a prescrição ela tem que ser de um médico, né? Uma medicação, então quem tem que prescrever é o médico. É uma medicação que já veio desde o Ozempic, evoluiu agora, né, para o Mounjaro, está vindo outro novo medicamento aí, que realmente traz muito resultado e um resultado satisfatório, né? O paciente ele não tem efeito colateral com essa medicação, é muito pouco. É um medicamento que ajuda ali ao controle do apetite, só que, infelizmente, as pessoas não estão sabendo usar, né? Fica essa polêmica aí, por exemplo, igual que a Anvisa proibiu o que vem aí do Paraguai, né? Essas não é que o produto ele seja ruim, a tirzepatida de lá, mas é a forma como o povo está trazendo. A acomodação, o recipiente, né? E eu falo muito assim, a gente discute muito em relação a isso, porque o paciente ele chega no consultório, muitas vezes ele não passou pelo médico, ele começou a tomar porque o amigo está vendendo. Ele vai direto no nutricionista às vezes? Vai, e muitas vezes não vai porque está vendo, às vezes não vai no início, vai quando não está mais perdendo peso, ou vai porque realmente quer ter consciência de melhorar a alimentação. Mas eu falo assim, o povo não tem medo. O povo compra ali na esquina, a medicação não sabe, então, não é? Um ponto aqui, então, a salientar, parece que, claro, tem produto clandestino vindo do Paraguai inapropriado. Estava antes, já vendia antes que a Anvisa barrou, mas ainda a gente vê, assim, às vezes o paciente ele não vai no médico, ou até mesmo compra na farmácia, ou um Mounjaro mesmo, mas não pega orientação médica. E aí, muitas vezes, eles querem assim, doutora, e aí, você acha que eu aumento a dose? Não sou eu que vou... É o médico. É o médico. A minha orientação é alimentar. O máximo que eu falo é assim, por exemplo, a pessoa aplicar mais próximo do final de semana, porque o efeito dela, no primeiro momento, ele vai fazer um efeito maior. Né? Pode prejudicar o trabalho. Não. Por exemplo, qual que é o dia da semana que a gente mais consome? Final de semana. O beliscar, porque está quietinho em casa. Às vezes a gente orienta assim, aplica muito mais próximo do final de semana para o efeito ficar mais, para você não ter aquela compulsão. Porque, na verdade, o que a medicação ela vai promover? Ela alivia a questão da saciedade. Sim. Ela tira o apetite. Tira o apetite, tira aquele beliscar. Tem pacientes que, às vezes, não sentem nada, né? O efeito não veio. Olha, eu não senti com a dose que eu estou tomando. Eu aumento? Não sou eu que vou orientar. Quem tem que orientar é o médico. Eu estou ali para orientar o consumo alimentar. E o que eu vejo muito em relação ao consumo alimentar? As pessoas elas têm pressa de emagrecer porque a injeção é cara, né? Então, elas querem resolver ali o problema logo. Que preço está hoje, gente? Que preço está hoje? Fala a verdade, eu nem sei. Você não sabe. Né? Mas é cara. É um produto caro. Porque, às vezes, a pessoa, né, o poder aquisitivo, ele já fica controlando ali o gasto dele. Porque, de certa forma, Valdeci, por exemplo, uma obesidade mórbida não vai resumir o tratamento dele em 2 meses. Às vezes vai ser anos... ou mais de anos. O médico planeja para que isso aconteça de forma paulatina. O que é? O povo quer emagrecer rápido, e não é assim. Não é assim, né? Então, a gente... tem paciente que fala, eu estou perdendo 3 quilos por semana, eu estou achando pouco. Não é. Não adianta cair o peso... 3 quilos por semana e está achando pouco. Porque é rápido. E aí não adianta diminuir ali o peso na balança, perder massa muscular, e o paciente muitas vezes não quer ir para a academia, ele não quer fazer exercício, não quer consumir. Por isso que fica essa polêmica, muitas vezes, de come proteína. Você vê profissionais ali batendo na tecla, proteína, esquece dos outros alimentos que são importantes, né? Frutas, vegetais, que são fibras, né? De carboidratos de boa qualidade, que é para ter energia. Você vê paciente que não está sentindo fraco, porque a medicação tirou totalmente o apetite e a pessoa não quer comer. Ô, Silvio, então, com relação ao Mounjaro, é o seguinte, recorrer ao médico. Sim. Sem médico, não é o nutricionista.
é ir ao médico. Orientação médica. E com o médico vai dar tudo certo? Sim. Ele vai saber dosar? Vai. Assim, o médico que está atendendo essa área, principalmente, ele vai dosar. Tem médico mais apropriado para atuar nessa área? Que especialidade? Muitas vezes o endócrino. E o nutrólogo também é um profissional que... Então, é escolher médico dessa área. Não que outra área não vai saber prescrever, lógico que vai, mas muitas vezes fica muito nessa área. O que é a questão? É ter essa consciência de procurar o médico, que quem prescreve a medicação é ele, e ter a consciência de alimentar saudável, né? Porque não adianta... Aplica a injeção, na hora que você tira a injeção, o apetite volta, e você não mudou seu hábito. Por isso que o povo está engordando depois. O medicamento, ele é aprovado pela Anvisa. Então, é fato que ele tem a autorização para ser comercializado. É uma medicação ótima. É uma medicação, do ponto de vista legal, está autorizado. Agora, procurar o médico é o primeiro ponto. Sim. O médico vai avaliar o histórico do paciente. Porque, às vezes, uma dosagem que começa com uma dosagem e não vai trazer efeito. E aí, às vezes, o médico tem que alinhar e aumentar... Pode ser que, no primeiro momento, não dê um resultado. Não, às vezes... O médico não vai aventurar numa dosagem alta. Não, às vezes, ali, por conta própria, o vendedor fica assim, aplica tanto. Mas, assim... A farmácia? Ou o pessoal que está vendendo mesmo, clandestino. É uma empurroterapia. Aí aplica assim, ou o colega aplicou, o outro fez assim. Porque a gente está escutando por aí. E aí, muitas vezes, chega... O que você acha? Você acha que eu aumento? Eu falei, não é minha área, não é. Eu estou aqui para te orientar a alimentação, né? Que tem que se alimentar corretamente. Não estão obedecendo os médicos, Silvia. Nem procura, muitas vezes. Nem procuram, né? O primeiro passo, vamos deixar claro aqui... Eu falo muito isso. Aproveita a medicação, porque a medicação ela tem um ótimo efeito, mas usa ela para mudar o hábito, e ninguém quer mudar o hábito. Não é só a medicação, é mudar o hábito. Senão você vai ficar refém de um medicamento. Ficar refém do medicamento, porque se ele aplicar o Monjaro e continuar querendo ter o mesmo hábito, ele vai ter que sempre estar usando o medicamento, é isso? Sim. Os médicos fazem o desmame, né? Ou, às vezes, o próprio paciente vai tirando, quando ele vê que não vai mais aplicar, não tem condição, às vezes, de comprar. Quando já fica 15 dias, você vê alguns pacientes já ansiosos para beliscar, para comer, mas aí não mudou. Porque não trabalhou a mente. Não trabalhou a mudança do hábito. Por isso que eu falo, vai muito além de ali aplicar e emagrecer. Tem que mudar o hábito, né? Tem que começar uma atividade física. Se você tiver mais músculo ali no processo, sem perda de massa muscular, a chance de você ter um reganho é menor na hora que parar o tratamento. Não, mas aí as pessoas... Muitos já relataram, olha, eu tomei, apliquei e já engordei tudo de novo. Né? Esse é o ponto forte aqui da entrevista, onde a nutricionista fala, e é para deixar claro, né, que o Monjaro ele é um medicamento aprovado por lei, a Anvisa é que liberou isso. Agora, médico é o primeiro profissional a ser consultado. Você falou do nutrólogo e falou do endócrino. Médicos não impede de outro profissional atender. Às vezes o ginecologista ele vai... Tem casos que o ginecologista prescreve. É atribuição do médico. Né? Medicação eu não posso prescrever em momento algum. A gente prescreve suplementação. Né? Mas, lógico, a gente entende o processo da medicação. Mas eu não estou apta a medicar. Muito bem. E algo que você falou aí que eu considerei importante e que me parece sinal de coisa prudente é quando você disse que, às vezes, o médico prescreve uma dosagem, ela não dá um resultado e aí, sim, ele vai começar a aumentar essa dosagem. Quer dizer, é uma cautela do médico? É uma característica de que ele não quer se aventurar? Não, é a questão, assim, às vezes, da medicação não está fazendo efeito com aquela pequena dosagem. Mas é uma cautela do médico ao agir assim,
Melhor que o paciente submeta a isso. Ele tem uma segurança de aumentar a dose e falar, vai ser seguro. Porque também, às vezes, aumenta muito e o paciente ele tem um pouco de efeito colateral, né? Porque dá um desconforto, vai dar, às vezes, náuseas, vômito. E o médico vai administrar diarreia. essa dosagem? Sim, ele pode reduzir ou ampliar? Sim, sim. E é importante também o exame médico, né? Ver a condição que o paciente está, porque às vezes ele está com uma resistência à insulina e está impedindo dessa medicação agir do próprio processo de emagrecimento. Então, é um contexto como todo. Às vezes, o médico ele vai entrar com outra medicação, com uma suplementação. Então, esse acompanhamento multiprofissional ele é importante, né? Tanto o médico, quanto o nutricionista, quanto o educador físico, para ter o resultado e ser um resultado que vai durar. Porque não adianta eu ir lá gastar dinheiro para daqui 6 meses eu parar e eu volto ao meu peso, né? Porque o remédio é caro, o medicamento é caro. Mas é a mesma questão da cirurgia bariátrica. É uma cirurgia... Cara também. Que traz efeito... E, assim, é uma cirurgia, vai mexer no seu estômago, vai mexer no intestino. Se as pessoas tivessem a consciência de fazer atividade física e mudar o hábito, não tinha um reganho. Mas o que ocorre é isso. Passa de 2 anos e o paciente está de novo. É complicado porque a obesidade ela não envolve só o comer. Vários fatores, né? Então, fator social, fator emocional. Questão mental, de autoeducação. Né? Então, é um tratamento que tem uma atenção especial. Não é simplesmente só ir lá e falar, eu vou fazer uma dieta e vou emagrecer. Não, né? Então, envolve muitas coisas. A continuidade disso. Acho que ficou claro, a entrevista está chegando ao fim, a Sílvia foi feliz, ficou bem claro o que é Mounjaro, como usar o medicamento, ficou bem claro, Sílvia. E agora, para concluir, Sílvia, e você fique à vontade aí para algo mais que queira falar sobre o seu consultório, como achar a Sílvia para que você possa esclarecer. Eu sei que você está ali no Hospital São Paulo, você está no Instagram. Fale de você, da forma como a pessoa pode te contactar. Eu atendo no prédio, ali no Centro Médico do Hospital São Paulo, né? Eu tenho um atendimento também em Diorama, só porque é pelo serviço público, mas eu estou à disposição. Quem quiser o acompanhamento com o tratamento das injeções, né? Ou tratamento só alimentar, eu quero emagrecer sem medicação, sem nada, eu estou à disposição. Porque é possível também, né, Sílvia? É bom, né? Não é só, eu não passo só plano alimentar para emagrecimento, a gente trata de qualquer problema relacionado à alimentação, ganho de peso, ganho de massa muscular, né? E eu estou à disposição para quem tiver o interesse de estar fazendo tratamento e acompanhando comigo. Foi muito esclarecedor. Hoje, desse dia que é véspera do Dia do Nutricionista, o Dia do Nutricionista é 31 de agosto, ela veio aqui e falamos de muita coisa útil para a vida cotidiana de cada um de vocês. Obrigado, Sílvia, por você ter vindo. Eu que agradeço, foi muito cara. bom. Sílvia, e a gente termina aqui as nossas entrevistas sempre entregando aqui um presentinho para quem aqui vem prestar essas informações. Está aqui para você um presentinho personalizado, para que você possa... Significa o agradecimento por você ter vindo e é uma forma de você lembrar desse nosso bate-papo aqui. Obrigadão. Muito obrigado, eu agradeço a Esgoeno, você, a Keilo, Elias, pelo carinho e sucesso na sua carreira profissional. Obrigada. Que já tem aí uns 20 anos de... Tem um tiquinho, né? Ela foi a Sílvia Dias Folador de Menezes Padilha. Foi a nossa entrevistada. É assim, gente, terças e quintas, dias em que a gente traz aqui convidados para assuntos relevantes. E assim será na nossa próxima oportunidade. Até lá, um abraço a todos.